Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você já vem acompanhando o podcast Estrangeiros e Peregrinos por algum tempo, já sabe do nosso formato. 6 dias da semana nós temos mensagens relativamente curtas, 4, 5, 6 minutos sobre algum tema. Mas uma vez por semana, na sexta-feira, nós dedicamos um tempo maior a entrar em algum assunto um pouco mais profundo ou um pouco mais detalhado. Recentemente, eu estou estudando o Evangelho de João. Inclusive, para quem quiser participar desse estudo comigo, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, por este número que estou mostrando na tela, e colocar o mesmo número para receber mensagens, e assim nós vamos avisar sobre os estudos online sobre o Evangelho de João. Pretendemos fazer um estudo bem lento, examinando bem o texto e apreciando esse livro super rico. O Evangelho de João, na verdade, é diferente dos outros três. Mateus começa com a genealogia, um ponto histórico. Marcos começa com o ministério de João e o batismo de Jesus, outro ponto histórico. Lucas começa dizendo que está colocando uma ordem das coisas e fala sobre promessas feitas até antes da vinda de Jesus para os pais de João Batista e os próprios pais de Jesus. Pontos históricos. Mas João é diferente. João não começa na história, ele começa na eternidade. E o que nós encontramos no começo do Evangelho de João é uma abordagem única em termos dos evangelhos. Ele apresenta temas de doutrinas fundamentais sobre Jesus Cristo e introduz a boa parte desses temas já nos primeiros versículos do capítulo 1. Quando olhamos para o capítulo 1, a parte que é chamada de prólogo ou introdução, do versículo 1 ao 18, encontramos várias afirmações sobre Jesus. Afirmações que João vai defender ao longo do Evangelho. Mas por que dedicar um episódio do nosso podcast a 18 versículos de João capítulo 1? Porque os temas introduzidos aqui, as doutrinas afirmadas por João, são questões fundamentais para a nossa salvação. E ele vai mostrar isso ao longo do livro, mas já introduz várias questões aqui, bem no início do livro. Eu quero ler esses primeiros 18 versículos e depois voltar e observar, junto com você, várias afirmações que ele faz sobre os relacionamentos de Jesus com o Pai, com a criação e várias outras questões que demonstram a divindade e os atributos de Jesus Cristo. Mas vamos primeiro pausar e ler esses versículos. Eu estou lendo da Revista Atualizada, segunda edição, mas se você quiser acompanhar em outra versão, não tem problema nenhum. Vamos ver o que ele diz aqui, no início do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama:
Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nestes versículos encontramos pontos super importantes, não somente no Evangelho de João, mas na mensagem do Evangelho no geral, do Novo Testamento, e, especificamente, questões importantes para nossa salvação. João está contextualizando aqui, no contexto da eternidade, o personagem principal do seu livro. Ou, na verdade, o personagem principal da história. Jesus Cristo, o Verbo aqui, que fez carne, que habitou entre nós e que oferece para nós a salvação. Então vamos observar algumas das relações que ele descreve aqui. Primeiro, Jesus em relação à divindade. Olha a maneira ousada que João começa o seu evangelho. No princípio era o verbo ele vai mostrar depois, é Jesus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uma afirmação clara da divindade de Jesus. Jesus é Deus. E assim ele fala sobre Jesus como aquele que existia no princípio, sempre existiu. Depois ele fala sobre Jesus em relação à criação. No versículo 3, ele disse: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui também a posição de Jesus como Criador. Algo ensinado em outros lugares no Novo Testamento. Por exemplo, quando chegamos em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre essa primazia de Jesus como Criador. Ele diz, Colossenses 1, começando no versículo 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus, o Criador. Mais para frente, chegamos no livro de Hebreus. E Hebreus, que começa mostrando a superioridade de Jesus aos pais e profetas e anjos, afirma para nós, já no versículo 2, que Deus, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus, em relação à criação, é o Criador. Mas voltando agora para João capítulo 1, observamos também Jesus em relação ao mundo moral. A linguagem usada no versículo 4 descreve Jesus como vida e luz que veio para iluminar esse mundo. Em termos do mundo moral, ele entrou no meio das trevas, mas ele trouxe a luz. Ele trouxe a vida para um contexto de morte por causa do pecado. E assim, em relação às trevas, é como se Jesus tivesse desafiado as trevas e mostrando sua superioridade, ele vence. Olha novamente o que diz em versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Devemos lembrar aqui que João escreveu seu evangelho uns 60 anos depois da morte de Jesus. Jesus já demonstrou a sua vitória. Ele já venceu a morte. Morreu na cruz, se sacrificou pelo pecado, foi sepultado, ressuscitou-se e subiu à presença do Pai no céu. As trevas não prevaleceram contra Jesus. Mas depois ele começa a falar sobre Jesus em relação às criaturas, especificamente aos seres humanos que ele criou. E introduz um fato triste sobre a vinda de Jesus. João capítulo 1, versículo 10, ele disse: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Ele usa a palavra mundo em dois sentidos aqui. Quando ele fala que ele fez o mundo, ele fala sobre o universo que ele criou. Mas quando diz que o mundo não o conheceu, ele fala sobre o mundo no sentido das pessoas que vivem no pecado, pessoas que rejeitam o próprio Senhor. Jesus não foi conhecido por essas pessoas. A tristeza continua no versículo 11, onde João diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui, eu acredito que ele se refere ao povo judeu, que era o povo de Jesus. Embora Jesus não é mencionado por nome sendo ativo no Antigo Testamento, o Novo Testamento revela para nós que ele teve um papel ativo. 1 Coríntios capítulo 10, por exemplo, diz que a pedra que seguia o povo de Israel no deserto foi o próprio Jesus. E assim, quando fala sobre aqueles que pertenciam a Jesus, fala sobre a nação que era o povo exclusivo de Deus, mas que infelizmente não foi fiel. E esse povo não recebeu, de modo geral, não recebeu Jesus. É claro que alguns judeus, como algumas pessoas de outras nações, de fato aceitaram Jesus. Mas, no geral, a nação rejeitou, até chegando ao ponto de matar Jesus, o Filho de Deus, que estava andando aqui na terra. Então, nisso nós observamos um fato triste desta rejeição que Jesus sofreu. E não foi a primeira vez que Jesus tentou salvar essa nação. Ele falou uma coisa interessante em Mateus capítulo 23, quando ele chega a Jerusalém naquela última semana e teve várias conversas com líderes de algumas seitas religiosas lá em Jerusalém. Mas Mateus não tinha registrado outras visitas de Jesus a Jerusalém durante seu ministério. Porém, ele diz aqui, no versículo 37, Mateus 23, versículo 37, Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Quantas vezes Jesus queria reunir e proteger aquele povo? Era o povo dele. E da forma que ele fala aqui sobre os profetas, e fala várias vezes que ele tentou, acredito que ele esteja se referindo ao trabalho no Antigo Testamento de enviar profetas para pregar aos israelitas e chamar o povo ao arrependimento. Ele queria salvar, ele queria juntar aquele povo para protegê-lo, mas o povo não quis. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas nem todos rejeitam. Depois desses comentários tristes, que o mundo não conheceu, que os seus não receberam, vem uma notícia boa. Olha o que ele diz no versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O privilégio de nos tornar filhos de Deus. E para aqueles que creram, que receberam, ele ofereceu esse privilégio de nascer como filhos de Deus. Ele é o Salvador daqueles que recebem. Outro tema tratado nesse prólogo de João é sua relação ao Pai. No capítulo 1, versículo 14, lembrando novamente que o Verbo é o próprio Jesus. Ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no versículo 18, ele diz: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Coisas interessantes aqui. Primeiro, ele diz que Jesus é a manifestação da glória divina, a manifestação de Deus. Ele deixa bem claro que Jesus é Deus. Deus não é uma pessoa só.
mas existem, de fato, três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas enquanto Deus não havia permitido que alguém olhasse para o rosto do Pai, agora o Filho revela não as características físicas, porque Deus é Espírito, mas revela os atributos espirituais, mostrando para nós como é Deus. Você percebeu que também nisso ele chama Jesus de Deus? Ele falou sobre o Deus unigênito, no versículo 18. Já usou essa palavra unigênito para se referir a Jesus. E agora fala sobre o Deus unigênito. Jesus, como Deus, revelou a glória divina em forma humana, vindo aqui para conviver entre seres humanos. Outra coisa que ele trata aqui é a relação de Jesus com João Batista e com todos os outros seres humanos, mostrando que Jesus é superior, muito superior. Capítulo 1 de João, versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Jesus tem a primazia sobre João Batista, mas o argumento que João faz para isso mostra que ele tem a primazia sobre todos os seres humanos. Porque o que João diz é que ele existia antes de João. Porém, quando voltamos para olhar os relatos do nascimento de João Batista e de Jesus, João nasceu primeiro. Quando estudamos o relato do ministério público de João Batista e de Jesus, João começou primeiro. Mesmo assim, João diz, Jesus existia antes dele. E nisso introduz um dos temas fundamentais do Evangelho de João. A existência de Jesus antes do tempo, antes da história, antes do mundo, por ser o eterno Deus. Eu quero dar um vislumbre de como ele vai desenvolver esse ponto no livro. Vamos para o capítulo 8 de João, onde no versículo 24, Jesus faz uma afirmação muito ousada, quando diz: Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você tem estudado o Antigo Testamento, o livro de Êxodo especificamente, você lembra dessa expressão, eu sou. Quando Moisés perguntou para Deus na sarça ardente, mas quando eu voltar lá para o Egito, o que eu vou dizer para eles? Quem me enviou? E a resposta de Deus, eu sou que eu sou. É uma afirmação por parte de Deus da sua eternidade. E agora Jesus usa a mesma expressão para se identificar e para tirar qualquer dúvida. Não é só que ele existia antes de João Batista. Aqui nesse contexto, começa uma discussão com os judeus, onde eles dizem, mas nós conhecemos nosso pai, Abraão. E Jesus surpreende todos esses ouvintes quando ele afirma, versículo 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o eterno Deus. E assim existia antes de todos os seres humanos. Outra relação que ele apresenta no capítulo 1 é Jesus em relação à graça. Há tem um contraste entre Jesus e outro servo fiel, mas inferior, Moisés. Ele diz, João capítulo 1, versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés revelou a justiça de Deus. E um ponto no Novo Testamento é que nesta revelação ele apontou a necessidade de um Salvador que olha para Jesus. Mas ele não trouxe esta mensagem da salvação. Jesus trouxe esta mensagem. Ele quem revelou a graça
de Deus, mostrando para todos nós esse privilégio que nós temos de estar na presença do nosso Criador. Também observamos nesse trecho de João capítulo 1 que Jesus veio habitar entre nós. Uma música popular, escrita quase 30 anos atrás, fez algumas perguntas. E uma das perguntas principais, se Deus fosse um de nós. E a pessoa cantando, eu não sei a intenção dela nessa música, se era para honrar ou para, de alguma forma, zombar de Deus, eu não sei. Mas ela falava, se Deus estivesse dentro de um ônibus, como um de nós. E uma das questões que ela levanta, o que isso exigiria de nós? Se Deus estivesse no nosso meio, se revelando para nós, teríamos a obrigação de crer? Teríamos a responsabilidade de obedecer? Implicitamente, sim. E é isso que João está mostrando. Ele apresenta essas provas para levar o leitor à fé em Jesus, de crer de fato que Deus se fez carne e habitou entre nós. Capítulo 1, versículo 14. Ele disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A linguagem que ele usa aqui, uma palavra que tem a ver com tabernáculo, que como poderíamos dizer, ele tabernaculou entre nós. O tabernáculo, aquela tenda do Antigo Testamento, que representava a casa de Deus. Deus estava no meio do povo, habitando no meio do povo. Mas agora Jesus habitou no meio do povo. Lembramos também que o tabernáculo era, de uma forma, a casa de Deus. E também no Antigo Testamento encontramos a ideia da casa de Deus, Betel, lugar onde Abraão fez sacrifício a Deus, em Gênesis capítulo 12, onde Jacó parou na saída da terra prometida, indo para Padã Arã, mas ele viu uma visão de anjos descendo e subindo do céu. Agora, Jesus habita no nosso meio. Jesus é a casa de Deus. Tanto que aqui em João, capítulo 1, versículo 51, ele disse, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre Jesus. Jesus é essa escada de acesso. Ele é a casa de Deus. Ele é o tabernáculo, o templo do Senhor, no nosso meio. E assim, quando Jesus veio em forma humana, Deus se tornou um de nós. Hebreus capítulo 4 comenta sobre isso, dizendo que ele foi tentado como nós somos tentados. Até uma afirmação importante no contexto do argumento que o autor de Hebreus apresenta, capítulo 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A nossa semelhança. Lembra dessa frase lá em Gênesis? Deus falou, façamos o homem à nossa semelhança. Agora Deus se fez à nossa semelhança. Jesus assumiu nossa semelhança em forma humana. Passou pelas tentações, entende as nossas fraquezas, Hebreus 5, versículo 2, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Não que ele pecou, mas que ele entende as tentações e as fraquezas. Ele sofreu em obediência ao Pai e, em forma humana, se qualificou para nos representar diante do Pai, agindo como nosso sumo sacerdote. Capítulo 5, versículo 9 diz, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para ser nosso sumo sacerdote, para nos representar diante do Pai, Jesus teve que conviver conosco, viver no meio de seres humanos, habitar no nosso meio. Depois desta introdução ao livro de João, ele continua ao longo do Evangelho, reforçando essas afirmações ousadas. Ele registra discursos profundos, milagres selecionados para defender suas teses,
Chegando à declaração do propósito do livro, em João capítulo 20, versículos 30 e 31, onde ele disse: Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Todos os registros bíblicos do Evangelho têm um propósito. E o propósito do Evangelho relatado por João é levar o leitor à convicção, à fé, para crer em Jesus Cristo e obter o privilégio de se tornar filho de Deus por meio de Jesus Cristo. E quando nós recebemos esse benefício da vida de Jesus, da morte de Jesus, da vitória de Jesus sobre o pecado, nós começamos a caminhar para a eternidade na presença de Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.